seja ela física, moral ou psicológica. A violência contra a mulher, muito conhecida também como a violência doméstica, ela está enraizada no cotidiano do brasileiro. São muitos os casos e isso impressiona, choca e necessita mudança. Na semana dedicada à mulher, não vamos falar de flores, de chocolate, vamos trazer em pauta da nossa conversa algo que seja necessário. A misoginia estrutural está aí e precisamos falar sobre isso. Venha comigo em mais uma boa conversa. E a nossa boa conversa de hoje é com a Érica Costa, ela que é advogada da Vara Familiar. Mas antes de começar a nossa conversa, Érica, convido você de casa a se inscrever no canal, clicar aqui no sininho, dar like no vídeo, para que assim que a gente publicar um vídeo novo, você receber notificação. Érica, aproximando do Dia Internacional da Mulher, um dia até muito romantizado, né? Uma data muito romantizada do valor feminino, mas é importante a gente trazer em pauta esse assunto, feminicídio, misoginia. Qual a importância de falar sobre isso? Bom, Lucas, eu acho que assim, é vital a gente falar sobre isso num país que ocupa o 5º lugar no ranking de violência contra a mulher. Né? Se a gente pensar que a gente está atrás da Guatemala, por exemplo, a gente fica assim, muito perplexo com o que a gente ainda precisa vivenciar. Por exemplo, o número de homicídios no Brasil caiu em 2018, cerca de 14%, alguma coisa assim. O de feminicídio cresceu 7,4%. E a gente tem uma ideia ainda muito errônea do que é o feminicídio, né? Um setor mais conservador da sociedade acaba veiculando uma ideia de que a gente não precisa do feminicídio. Não, mas já existe o homicídio. O que é o feminicídio? Na realidade, ele é uma qualificadora que ele veio através da Lei 13.104, né, que é conhecida como a lei do feminicídio. Ele veio qualificar o homicídio porque vários, né, homicídios, que agora são considerados feminicídios, aconteciam por causa da questão da mulher ser mulher, por causa da questão da violência doméstica. E isso aí, quando ele fica dentro do homicídio, ele ficava invisível, né? E essa invisibilidade cria uma impunidade. Então eu acho que assim, é essencial a gente falar sobre violência doméstica, a gente falar sobre feminicídio, para tentar realmente sair dessa posição horrorosa de 5º país no mundo, né? Inclusive sobre falar sobre esse assunto, ele já tem pauta, né? Vamos ser sinceros. Sim. Já tem pauta nos noticiários policiais, quase sempre tem uma ocorrência, alguma situação de violência doméstica ou do caso mesmo do feminicídio. É pauta de várias palestras, mas o que ainda falta para que haja mudança? Eu acho que falta política pública, porque assim, a lei a gente já tem, né? A lei existe, mas faltam políticas públicas e fiscalização. E falta conscientização social também, Lucas. A gente tem vários aí problemas quando a gente pensa, por exemplo, que a gente há pouco tempo teve o caso de uma menina que foi estuprada. E o que aconteceu? A sociedade toda começou a questionar. Mas e a roupa que ela estava usando? Mas por que ela bebeu tanto? Mas então assim, a gente sempre tenta culpabilizar a vítima. Isso aí é o quê? Buscar argumentos, Exatamente. justificativas. Exatamente. Isso aí é o quê? Isso aí é porque a gente tem, né, um machismo, a gente reproduz machismo, a gente tem uma questão muito conservadora. O nosso Código Penal é de 1940, então assim, ele é obviamente, né, um código já ultrapassado. Até pouco tempo, a roupa que a mulher usava era considerada como atenuante para o estupro. Então, assim, você imagina que a mulher, se saísse então com uma mini saia, ela estaria, de alguma forma, Propícia ao estupro, né? Então, assim, atualmente, graças a Deus, essa atenuante, né, saiu, mas a gente ainda tem a questão de culpabilizar a vítima. A gente quer procurar indícios do porquê que aquela violência aconteceu com ela. A gente não pergunta por que o agressor agrediu. A gente pergunta por que a vítima foi agredida. Então, acho que é uma questão realmente de conscientização social. E outra coisa, a gente tem aí uma série, né, de provérbios. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Tem que meter, Lucas.
tem que denunciar, tem que ligar, porque muitas vezes a mulher está numa situação de opressão tão grande que ela nem está percebendo, porque a violência não é só a violência física, é a violência psicológica também, né? Então ela está ali dentro daquele relacionamento abusivo, ela não está percebendo o que está acontecendo. Então a gente precisa buscar formas de denunciar, para que essa mulher tenha um apoio psicológico, para que essa mulher se entenda como protagonista da história dela e possa, né, buscar formas de sair daquele ciclo vicioso de violência. Sim, sem dúvida, porque é até fácil virar e falar, você sofreu alguma violência, então cai fora do relacionamento. Mas às vezes a pessoa não tem uma questão estrutural para isso, às vezes ela não tem uma renda para se sustentar, não tem uma família, os pais para dar o suporte, né? Então há N fatores. Eu acho que tem um estudo muito importante na Unicamp, da Valquíria Leão Rego. Ela é doutora da Unicamp, antropóloga, e ela fez um estudo sobre o Bolsa Família no Nordeste. Como que os divórcios no Nordeste aumentaram depois do Bolsa Família ser implantado. Por quê? Porque as mulheres se viram com renda para poder sair de casa e sustentar os filhos. Então, assim, aquela questão da violência que ela estava submetida o tempo todo, porque precisava de um prato de comida, acabou com esse, né, com esse programa de transferência de renda. Então, a gente vê como que não é fácil. Eu sofri violência doméstica, fui fazer direito por causa de todas essas questões, assim, pessoais que eu tive. Meu ex-marido chegou a sequestrar meu filho e me bateu. E ali, quando ele me bateu, eu tive certeza que eu não queria mais aquilo. Mas eu tinha toda uma estrutura. Eu tinha, né, eu já estava formada, eu sabia que eu ia conseguir trabalhar. Então, assim, aí voltei para o Brasil, porque eu morava fora do Brasil, e voltei para o Brasil para, né, ficar junto do meu filho, para sair daquele clima, né, que eu tinha lá com ele o tempo todo. E fui fazer direito para realmente me proteger e tentar proteger outras mulheres. Porque eu acho que, assim, a gente ainda tem... Não é uma questão só do Brasil não, viu, Lucas? Eu acho que a questão, né, da misoginia, do machismo, ainda é uma questão mundial. Mas aqui no Brasil ela está legitimando violência e isso é muito perigoso. E Érica, você falou agora há pouco de frases que trazem um impacto diante da situação e acaba prejudicando muito a questão de denúncias, como em casamento de marido e mulher, ninguém mete a colher, até mesmo dentro da igreja, no contexto religioso, do quem Deus uniu, o homem não separa. Tantos casamentos aí que a mulher sofre a violência doméstica, mas prefere se omitir ou tentar resgatar o matrimônio com esse pensamento religioso. Como que a sociedade tem que enfrentar isso? Porque é uma situação complicada, tá enraizada na nossa sociedade essas frases, tá enraizada a questão da participação das pessoas nessa situação e quem dá o apoio para a mulher? Então, a gente tem, né, assim, algumas instituições que tentam fazer isso. A gente tem, por exemplo, a Casa da Mulher, que ela tenta dar um apoio psicológico para, né, mulheres nesse tipo de situação. Mas é o que eu falei anteriormente, eu acho que é uma questão de políticas públicas, justamente para a gente ter esse tipo de, olha, delegacia da mulher, né, onde a mulher vai ser bem tratada, porque a mulher, imagina, a gente tem na criminologia, Lucas, uma questão de culpabilizar a vítima. Então, a vítima sofreria a primeira violência, que é a violência de fato, né? A segunda violência, quando ela chega numa instituição, numa delegacia e começam a questionar. E a terceira violência, que é a violência da sociedade. E a gente vê isso em vários casos, né? Quando a gente questiona, mas qual que foi a roupa, por que bebeu. Então, o que acontece? Eu acho que a gente precisa conscientizar a sociedade, aí é uma questão de educação de qualidade. Eu, por exemplo, educo meu filho nesse sentido. Olha, porque as pessoas falam assim, a gente virou uma sociedade de mimimi, né? Quer dizer, os movimentos estão ganhando voz, as minorias estão ganhando voz,
E aí as pessoas estão se sentindo atingidas. Né? Por quê? Porque era tudo muito natural. Era natural você falar, mulher ao volante, perigo constante. Lugar de mulher é na Você cozinha. podia jogar o seu preconceito e achar que ali era apenas uma brincadeira e ninguém fala nada, ninguém Exatamente. comentava nada, ninguém questionava nada. Exatamente. Então eu acho que esse questionamento contínuo é importante. É importante trazer o tema para a igreja. Eu tenho certeza, né, que qualquer religioso ele pensa que Deus é amor. Pelo menos o meu Deus é um Deus de amor. Então, assim, um Deus de amor ele não vai legitimar, né, não vai corroborar com um comportamento violento. Então, isso que a gente tem que também começar a conversar. De repente, rodas de conversa na igreja poderiam fazer isso. Sim, Né? inclusive a campanha da fraternidade desse ano, ela vem trazer isso também da questão da importância do diálogo, do amor ao próximo. O tema está perfeito, né? A trabalhar sobre isso, dessa importância em visão de igreja e sociedade. É uma campanha ecumênica que não fica apenas na igreja católica, mas também une com outras igrejas. E é necessário esse diálogo. Sim, eu acho que é necessário inclusive o diálogo entre casal, terapia de casal, promover realmente essa conscientização. Se a gente começa, né, a mostrar para o nosso filho, porque a gente tem um comportamento machista, Lucas, é um comportamento enraizado, né? Ele é estrutural. Então, se é estrutural, ele está no que a gente fala no dia a dia, nas nossas palavras. E aí, se a gente começa a educar as crianças, olha, né, vocês são iguais. Vocês têm que ter direitos iguais. O menino não vai sair assoviando para a menina no meio da rua, porque isso não é bonitinho. Sabe, criança não namora. Então são questões que, sociedade chata. Mas é o chato que vai fazer a gente evoluir, né? É a chatice que vai fazer a gente evoluir enquanto ser humano, enquanto sociedade. Eu acho que está faltando muita conscientização. Eu sou muito a favor de política pública, de Casa da Mulher, de vamos fazer, sabe? Olha, a delegacia da mulher não pode ser só a delegada, né? Que obviamente ela tem todo um arcabouço jurídico para cuidar, né? Da questão em si do crime. Mas essa mulher precisa de uma rede de apoio. A mulher que sofreu violência, ela precisa de uma rede de apoio. Ela precisa de um psicólogo, ela precisa saber que ela vai ser bem aceita. Tem gente que pensa assim, a minha mãe, eu me lembro que quando eu falei que eu ia me divorciar, minha mãe falou assim, meu Deus, mas você vai se divorciar? E para ela foi um impacto muito grande. Divorciar de um homem que assentou contigo. Exatamente. Então, eu fico pensando assim, né? E aí, depois, obviamente, teve toda uma estrutura. Mas você imagina que, né, a gente com uma família mais estruturada, que teve acesso à educação formal, a gente já tem esse tipo de pensamento. Imagina um pessoal que não tem acesso à educação formal, né, e que é de alguma forma manipulado por ideias machistas. Eu vejo assim que às vezes televisão eles reproduzem. Outro dia eu estava vendo uma série com meu filho, uma série antiga de 90. E aí a série reproduzia uma série de comportamentos machistas e do homem mentindo para a mulher que ia, não sei. E aí eu falo, bom, se o meu filho está vendo isso e ele naturaliza, ele acha normal, Ele traz né? isso para a vida dele. Exatamente. Só que qual que é a opção? Não ver a série? Não. Ver a série e conversar sobre. Sim. Como que a gente pode mudar? Olha, isso aí tá errado, o cara não podia ter falado isso. Então acho que é realmente uma questão assim, né? Eu tive, assim, na faculdade de Direito, momentos de ser a chata, porque já tive professor que um dia virou e falou assim, não, bater em mulher é exercício legal do direito de disciplinar. Eu sei que ele falou isso brincando, mas é uma brincadeira que me machuca. E é uma brincadeira que pode fomentar várias violências. Exatamente. Ele pode realmente passar essa opinião de que é isso, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com as nossas brincadeiras. A gente, né? Não é mimimi, não. É conscientização mesmo. Eu acho que é o que a gente precisa. É necessário. E a gente fala sobre a questão da violência e logo a gente reprojeta ser uma violência física, uma agressão, até mesmo feminicídio, questão de um assassinato. Mas a violência contra a mulher, ela tem outras ramificações, né? Tem a moral, a psíquica. Então eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre essa diferenciação e como a mulher mesmo perceber que ela tá num relacionamento tóxico, que
tá ali algo E complicado. eu acho que isso é muito difícil. Até você perceber que você está num relacionamento abusivo é muito difícil. A violência física é óbvia, né? Mas ainda assim, às vezes ela é óbvia para a mulher e a mulher se questiona se ela não mereceu aquilo. Porque muitos homens usam de técnicas para que a mulher não apresente hematoma, né? Para que eu estava lendo outro dia um caso de uma mulher que a pessoa, né, o homem apagava cigarro na cabeça dela, porque na cabeça ninguém ia notar aquela violência. Então, assim, a violência física, a violência psicológica é justamente essa questão, Lucas, de desmerecer a mulher, de fazer a própria mulher questionar se ela não. Muitas vezes a gente tem assim, mas a minha ex é louca. E aí eu sempre brinco, se a pessoa está falando que a sua ex é louca, cuidado, né? Se a pessoa com quem você está se relacionando agora está falando, porque você pode ser a próxima ex louca. Porque o que é essa loucura? Né? O que é? Loucura é um conceito tão relativo, tão complicado. Então, assim, o homem vai e fala, não, você é louca, eu não fiz isso. E aí a própria mulher, que é o que a gente chama, né, no feminismo de gaslighting, que é justamente o homem passar para a mulher a sua parcela de culpa. Ele é culpado, mas ele faz a mulher achar que é culpada. Então, assim, é uma violência, né, que às vezes você não se dá conta de que você está sofrendo. Porque você vai se questionar, mas isso que eu falei tá certo? Mas será que ele não fez isso porque eu mereci? Ou porque eu sou merecedora desse tipo de comportamento? Né? Existe a questão da manipulação financeira, Lucas. Muitas mulheres, né, quando têm filho, e aí é uma questão de política pública, né, elas viram donas de casa, elas não podem mais trabalhar, seguir carreira, e aí ficam completamente dependentes financeiramente. E aí dependem não só do seu sustento, mas do sustento do filho também. Então, isso aí gera uma submissão muito grande. O que a gente podia fazer para mudar isso? Vamos fazer mais creche, entendeu? Creche de qualidade, para que essas mulheres possam realmente deixar os filhos e trabalhar. Eu acho que assim, tudo é uma escolha. Se você escolheu ser mãe, ficar em casa, ótimo. Mas tem que ser uma escolha bem pensada, não tem que ser a sua única alternativa. E infelizmente no Brasil, justamente pela falta, né, de creches, de rede de apoio, Falta de a gente estrutura. não tem estrutura, não tem estrutura. Então, assim, a mulher acaba. E outra coisa, né? Uma creche, às vezes, a mulher vai pagar na creche o que ela recebe de salário. Aí o marido vai virar e falar assim: não, mas olha só, financeiramente não vale a pena você trabalhar, porque a gente vai gastar o seu salário na creche. E ele se esquece de todo o outro lado do trabalho, que é o lado do empoderamento, do lado de se sentir útil, do lado de fazer parte de uma sociedade, de ser ativo dentro dessa sociedade. Você está me entendendo? Eu acho que assim, a gente precisa criar realmente uma estrutura para que a mulher tenha escolha. Olha, eu quero ficar em casa cuidando dos meus filhos. Ótimo. Você quer. Porque se você quiser também seguir carreira, Você tem estudar, toda a você pode. capacidade, você tem a Exatamente. possibilidade de fazer isso. É. E Érica, a conversa está sendo ótima, necessária, mas uma pergunta que não pode ficar sem ser feita. Como fazer para denunciar caso você presencie ou tenha acompanhado algum caso de violência? A gente Né? tem um Disque Denúncia, tá? 180. Tem uma lista na internet para mulheres que estão fora do país, também tem esse apoio aqui no Brasil, né? Mas aqui no Brasil, a mulher vítima de violência ou testemunha, né, de violência contra a mulher, liga para o 180, denuncia. O 180 ele vai fazer o quê? Ele vai repassar as denúncias para os órgãos competentes. Você está em casa, escutou sua vizinha gritar, ficou, né? Você pode ligar, obviamente, para o 190 para buscar, né, uma ajuda na hora para a mulher ser direcionada para a delegacia da mulher, ou você pode ligar o 180, fazer a denúncia, porque assim, essa frase, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, precisa ser extirpada
da nossa sociedade. Ela precisa acabar. Tem que meter a colher sim, porque nenhuma violência é aceitável, nenhuma. E mesmo que seja caso de suposição, você não precisa ver ali a agressão. Você, no contexto, você acaba às vezes associando. Então, faça a denúncia, deixe que eles apurem e avaliem, né, a situação. Você pode fazer uma denúncia anônima, né? Às vezes a pessoa tem um pouco de medo, ai, mas essa pessoa é perigosa, e aí faça uma denúncia anônima, mas não fique calado, porque eu acho que é o silêncio que nos machuca e que nos coloca no ranking de 5º país mais violento contra a mulher. Eu acho que isso a gente não pode esquecer, né? O Brasil aí, a gente é a 12ª economia mundial, já chegou a ser a 6ª economia mundial. Então, assim, é um país, né, que tem possibilidade de crescimento, tem potencial de crescimento, mas não adianta nada a gente ter uma economia ótima se o nosso IDH está lá embaixo. E a violência conta, né, para a questão do IDH. E mostra também a qualificação dos brasileiros. A questão de direitos humanos, né? A gente precisa realmente começar a se enxergar mais com empatia. Eu acho que falta um pouco de empatia. A gente pensa assim, ah não, mas esse problema é dela, né? Não, é um problema nosso, porque é um problema estrutural, porque é um problema que de repente depois a minha filha vai sofrer. E eu quero muito, né, que alguém tenha essa empatia e denuncie e ajude. Eu acho que é uma questão realmente de ajuda mútua social. E falando da denúncia, tem a medida protetiva, né, que tecnicamente segura a mulher uma certa distância do agressor. Exatamente, exatamente. E isso é muito legal, Lucas, porque antigamente, para se conseguir uma medida protetiva, a mulher tinha que passar por todo o processo, né? Por uma ação penal. Atualmente não, a mulher chega na delegacia e o delegado já pode aplicar a medida protetiva. E já dá início desde o momento ali do ato. Exatamente. Então, assim, sem dúvida, isso aí gera muito mais confiança até no momento de chegar numa delegacia. Porque muitas mulheres pensam, né, na questão de, eu vou chegar na delegacia, o que o delegado vai falar, o que o delegado vai pensar. A gente já tem uma delegacia da mulher, então ela vai ser acolhida, né, com mais entendimento, mais empatia. E o delegado ali, na delegacia da mulher, a delegada já pode aplicar as medidas protetivas cabíveis, né? Para dar um distanciamento, porque o distanciamento é importante para a questão, né, tanto da violência física quanto da violência psicológica, né? Então, assim, eu acredito que foi um avanço essa questão da mulher já poder, né, sair da delegacia com uma medida protetiva. Sem dúvida. Érica, muito obrigado por essa conversa. Eu tenho certeza que foi produtiva para muitas pessoas, inclusive para mim. E é aquele negócio, né? Dia da Mulher, não vamos ficar presos apenas a flores, a homenagens, a chocolate, porque isso é muito mais comercial do que necessário, do que da questão mesmo de trazer pautas como essa para a nossa roda de conversa. Eu acho que vamos propiciar direitos iguais, vamos falar sim sobre direitos iguais, vamos entender que feminismo não tem nada a ver com superioridade feminina. Feminismo tem a ver com luta por direitos iguais, tem a ver com homem e mulher serem tratados como semelhantes, que são, dentro das suas diferenças, né, Lucas? Assim, graças a Deus que a gente tem tantas diferenças. Sem dúvida. Érica, muito obrigado novamente e agradeço você de casa por acompanhar mais uma boa conversa. Semana que vem temos mais um encontro, viu? Grande abraço!